Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai continuar, né, essa saga aí de lendo o comentário histórico, que é o livro O Novo Comentário Histórico Bíblico, Novo Comentário Bíblico Histórico do Novo Testamento. Eu vou deixar o link aí do livro na descrição para quem quiser ver ou comprar. Então vamos lá. Capítulo 2 do livro de Mateus. Os eventos relatados no capítulo 2 provavelmente aconteceram alguns meses após o nascimento de Jesus. Há muitas razões que podem levar a essa conclusão. José e Maria estavam vivendo em uma casa. Jesus aparece como criança, não como bebê. Herodes mandou matar todos os meninos da idade de 2 anos para baixo. Não teria lógica nenhuma José e Maria oferecerem um sacrifício de pessoas pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos, se os magos já tivessem dado a eles ouro, incenso e mirra. Isso daqui também é interessante. Portanto, os magos devem ter chegado depois dos 8 dias de nascido, quando eram oferecidos sacrifício cerimonial, descrito em Lucas 2, 22, 24, 30. Bom, vamos lá. O rei Herodes, descrito aqui, é o Herodes o Grande, que reinava na Palestina de 37 a.C. até sua morte em 4 depois de Cristo. Governante astuto e exímio construtor, Herodes teve um reinado marcado por crueldades e carnificinas. Augusto, imperador romano, disse certa vez, usando um jogo de palavras de uma peça grega, que era melhor ser um porco de Herodes do que seu filho. A maldade e os assassinatos cruéis desse Herodes são confirmados pelos relatos de Mateus nesse capítulo. O termo mago também pode ser traduzido por sacerdotes ou sábios místicos que tinham algum conhecimento sobre astronomia, como com certeza é o caso aqui. O fato de eles serem do Oriente, provavelmente da Pérsia, podem ajudar a explicar o motivo de seu interesse por um Messias judeu. Talvez esses homens tenham aprendido as escrituras judaicas com os israelitas que foram deportados para a Babilônia e a Medo Persa. Já, de certo modo, é possível que os escritos de Daniel, que foi um sábio do reino babilônico, tenham atraído o interesse especial desses magos. Daniel tinha muito a dizer acerca da vinda do rei de Israel, especialmente sobre o tempo de sua chegada. Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Essas palavras deixam o coração de Herodes apavorado e cheio de ódio. Sua estrela no Oriente pode referir-se a uma estrela que apareceu no céu de modo sobrenatural. Depois a estrela reapareceu para guiar os magos ao lugar em que Cristo estava. Isso aí está em Mateus 2:9. O fato dela ser chamada de sua estrela associa a chegada do rei dos judeus. Parece que Deus literalmente moveu os céus por ocasião do nascimento do Salvador do mundo. Todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo. Essa primeira referência ao conselho judaico revela que os líderes judeus foram informados antes sobre a vinda do Messias. A rapidez da resposta que deram a Herodes, citado em Miqueias 5:12, demonstra que conheciam as profecias messiânicas. Mateus fala de modo bem claro sobre como as autoridades religiosas judaicas, que mais tarde se tornaram inimigas de Cristo, acabaram confirmando involuntariamente que o nascimento de Jesus havia cumprido a promessa messiânica. Deus pode usar até seus inimigos para testificar da verdade. Aconteceram muitas coisas que certamente desanimaram os magos. Seu fracasso ao tentar encontrar o rei de Jerusalém, a falta de informação sobre o nascimento do Messias junto a autoridades judaicas, o desinteresse que havia em Israel e o cansaço devido à longa viagem. Mas o reaparecimento da estrela lhes trouxe um novo ânimo e grande alegria. Devemos observar que o júbilo é sinal de uma resposta positiva à revelação de Deus, o que é notório em muitas passagens. Tudo nesse versículo está relacionado ao Senhor. Maria não passa de uma coadjuvante. José não é mencionado. O Cristo é quem recebe toda a honra e
os presentes. É ele quem deve ter a preeminência em tudo. O ouro é símbolo da realeza, o incenso do sumo sacerdócio, a mirra, uma erva amarga usada na preparação dos mortos, o que aponta para a morte dolorosa e expiatória do Salvador. Continuando. Avisados em sonho. Os 5 sonhos dados por revelação divina provam que Deus estava no controle de todos esses acontecimentos, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Essa é a segunda profecia descrita no capítulo 2, que foi cumprida. A primeira, no versículo 6, é cumprida direto da profecia de Miqueias sobre o local de nascimento de Jesus. Aqui em Mateus 2,15 trata-se do cumprimento de uma profecia tipológica. A profecia citada aqui de Oséias 11:1 refere-se à nação de Israel que deixou o Egito no êxito como um filho de Deus. Jesus é legítimo filho de Deus e como Messias de Israel é o verdadeiro rei de Israel, dando, portanto, um sentido completo à profecia de Oséias 11:1. Mateus ele é muito interessante, né? Que Mateus ele traz várias profecias, várias frases que profetas disseram e ele relaciona com a vinda do Messias, que foi Jesus, né? E é muito interessante porque Mateus ele foi escrito para os judeus para demonstrar que Jesus ele era realmente o Messias vindo. Vamos lá. Essa profecia se encontra em Jeremias 31:15 e de acordo com ela, Raquel, que foi sepultada perto de Belém, cerca de 30 séculos antes do cativeiro babilônico, é vista chorando por seus filhos, que foram levados para a Babilônia em 586 a.C. Na matança dos meninos, nos dias do nascimento de Jesus, vemos novamente a figura de Raquel, uma matriarca israelita sofrendo por causa da perda violenta dos seus filhos. Assim como seu pai Herodes, Arquelau foi violento e cruel. Os romanos toleraram sua selvageria por 10 anos, mas finalmente o depuseram em 6 depois de Cristo, depois que uma delegação judaica apresentou um protesto contra ele em Roma. José, já sabendo da reputação de Herodes Arquelau, é avisado por Deus em sonho foi para as regiões da Galileia. E avisado por Deus em sonho, na verdade, foi para as regiões da Galileia. Continuando aqui. Estamos terminando já. Nazaré. Por ser tão insignificante que jamais foi citado no Antigo Testamento, esse vilarejo era considerado o local mais incomum para o Messias ser criado. Era o local onde as tropas romanas se reuniam no norte da Galileia, e todos os que viviam ali eram suspeitos de compactuar com os inimigos. Bom, então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui o comentário histórico, né, do capítulo 2. E é muito interessante, viu? É muito interessante esse comentário histórico aí. Então eu vou deixar isso, quem quiser. Mas quem quiser só acompanhar essa saga aí, a gente vai até o final de Mateus, vendo